Eu não decidi, aconteceu. Eu tinha certeza que eu não seria político. Ah, é? Certeza absoluta desde os meus 16 anos de idade. Deu start que aqui no Paraná o PMDB, à época, se vendeu para um então governador do PSDB, querendo apoiá-lo à reeleição e sem a chance de se discutir internamente uma candidatura própria. Então eu venho para fazer essa política partidária já com 30 e tantos anos de idade, para ajudar essa reorganização partidária, buscando os nossos delegados, os nossos filiados, para discutir a importância de um projeto, de uma proposta Paraná. E entrando nisso, de repente eu me vejo candidato a deputado estadual. Isso foi em 2014, né? Isso foi 2012 para 2014, Certo. quando acontece isso. Eu queria muito ter sido um delegado de Polícia Federal, mas o tio Lula e a tia Dilma cancelaram os concursos por quase 10 anos. Não teve concurso, então quando eu saí da faculdade, fui abrir o meu escritório, fui fazendo, não queria fazer outros concursos e não saí do concurso para delegado de Polícia Federal. E quando eu vi, estava aqui deputado estadual. Porque eu sou filho de político. Todo mundo acha que a vida do político e da família do político é uma coisa muito fácil. Ninguém consegue entender o que é estar exposto contra a sua vontade, sem querer, ter a sua vida mexida o tempo todo e ter um pai desempregado a cada 4 anos. É isso que as pessoas não entendem. A cada 4 anos, os filhos dos políticos sérios veem a sua fonte de renda colocada em risco. Os filhos daqueles que o pai é dono de televisão, que ganharam um mandato, que o pai é milionário, que sonegam impostos, esses se veem todos muito bem dentro ou fora da política. Mas quando a fonte de renda e quando você é político, praticamente a única coisa que você consegue fazer direito, se quiser fazer bem a política, é ser político. Não dá para ter escritório de advocacia junto, não dá para ter fábrica, não dá para ter fazenda, não dá para você ter outra coisa. Política é 24 horas por dia, 7 dias por semana, exclusivo. Para você ser um bom político, fazer direito o seu trabalho. Então, a gente tinha essa instabilidade a cada 4 anos e eu não queria isso. O Roberto Requião fala de política 24 horas por dia. Então, Sim. mesmo não querendo fazer parte do ambiente... Mesmo não, eu convivi com isso o tempo todo, trocava ideia o tempo todo, a gente sempre teve muito envolvido nisso e eu, em uma campanha, eu já fiz de um tudo. Desde descarregar o caminhão de material até ser o candidato. Então, assim, a minha vida foi inteira em torno da... Eu não queria ser o político. Mas você eu não tinha do ambiente político. O ambiente político, a discussão política, o debate político, o desafio de fazer uma política diferente foi sempre algo muito interessante. E como você falou, né? Sou filho do Roberto Requião, o que bota uma régua bem alta para ser atingido, né? E isso exige da gente daí um certo estudo, uma certa leitura, e a gente corre atrás disso, sim. Então, ainda tinha isso, né? Não bastava ser filho de político, é ser filho do Requião, né? Que estabelece um nível bem alto para ser atingido. E qual foi a grande lição que você aprendeu com o político Roberto Requião? Que vale a pena ir contra tudo e todos de vez em quando. Isso... Nem sempre dá certo, mas vale a pena. O meu pai não queria que eu fosse candidato. Não podia ser, como é que eu ia ser candidato a deputado estadual e ia prejudicar todos aqueles outros que já tinham trabalhado com ele há tanto tempo e ele não queria que eu fosse candidato. Eu convivi muito com meu pai dentro da política. Eu viajava junto com ele, eu estava junto dele. Então, assim, ele sempre esteve muito presente. Mas com os meus filhos eu faço diferente. Eu, sábado e domingo, eu estou em casa. Não é fácil, enquanto os outros estão deixando a família de lado. Quer dizer, no discurso dos outros é bonito, né? Deus, pátria e família. Mas os caras não veem os filhos, não veem as mulheres e não dão atenção devida à família. Fica só no discurso. Eu faço, por regra minha, eu estou com os meus filhos. Tanto que nós estamos aqui agora, gravando a entrevista, e meus 2 filhos estão ali do lado, desmontando metade do gabinete. A esquerda pode voltar a falar português. A esquerda não fala com o povo brasileiro. A esquerda não fala com o trabalhador, não fala com o seu João e não fala com a Dona Maria. A esquerda quer dar aulas, quer dar lição de moral e perdeu o foco da sua essência. A esquerda no Brasil, ela chega ao poder e se dobra diante do establishment,
Essa é a grande verdade. Nós temos políticos ditos de esquerda à frente do país, que são mais à direita economicamente do que muito liberal. Então, e para compensar essa falta de coragem da esquerda quando ela chega ao poder, ela se pega nos discursos de nicho e torna-se cada vez mais inacessível ao público em geral e cada vez mais radical dentro de cada um desses nichos. E entra numa briga de ver a minha estrelinha mais vermelha que a sua. E perde o contato, então, com a população, perde a sua essência de progresso, chega a ser irônico e uma contradição, porque é um populismo de nicho. Então a gente deixa de representar o povo. O povo não se vê mais representado naquele discurso, naquela posição, naquela esquerda, e até porque a própria esquerda não se vê representada, né, quando a esquerda está no poder. Então ela passa a ser insípida, inodora e perde a identidade. A direita vem com um discurso muito palatável, com um discurso muito bem construído e uma narrativa que dá a essas pessoas um pertencimento. E assim ela consegue sequestrar essa mente mais jovem, que por sua vez tem cada vez mais um ensino precário, sem história, sem sociologia, sem filosofia, sem artes, sem a parte do ensino que nos ensina a questionar. Então eles passam a repetir a ladainha que lhes é apresentada nas redes sociais, na televisão, e começam a se identificar com isso. E não tem um contraponto. E quando vem o contraponto, ele é professoral. E ninguém tem saco para ficar tomando lição de moral 24 horas por dia. O que você quer na sua vida como ser humano? Evoluir. É lógico, existem exceções, né? Nós temos dos sociopatas aos psicopatas, mas no geral você quer evoluir com a sua família, com o seu parceiro, com o seu colega. Você quer um amanhã melhor do que ontem. E nós deixamos de vender essa esperança. Nós começamos a dizer para eles, é aqui que vocês estão, é aqui que vocês vão ficar, aceitem o mínimo. E vem a direita e fala, não, meu filho, você está aqui, mas se você trabalhar as mesmas 24 horas que eu, você vai ficar milionário. Se você correr atrás e não deixar esses chupins sugarem a economia, você vai ficar bem. Passaram a vender esperança. E a esquerda passou a vender resignação. Então a gente perdeu mesmo o que falar. No Brasil, 95% da população ganha menos do que R$5.000 por mês. 90%, se não me engano, ganha menos de R$3.500 por mês, menos de 2 salários mínimos. Se a gente não vende esperança para essa gente, nós vamos vender o quê? Nós vamos oferecer o quê para eles? E a direita vem oferecendo essa esperança de sair de onde ele está, através do seu trabalho, da sua meritocracia e da sua condição. Só que isso traz um individualismo exacerbado, que não é da nossa cultura, ou pelo menos não era, e passa a ser introduzido no Brasil como o único meio de sobrevivência. Deixe para trás os outros. Deixe para trás família, deixe para trás os seus vizinhos, deixe para trás quem não te coloca para cima. Né? Aquele negócio, se junte, é com os bons que você fica melhor. Tem um pouco de verdade nisso, mas nem o exército americano trabalha com isso, né? Eles não deixam ninguém para trás. A direita procurou novas lideranças, novos nomes, novos discursos. A esquerda, numa arrogância absurda, não deixa novos líderes crescerem e aparecerem. Escolhem mitos para fazer uma escolha sacana de palavras e querem que esses mitos sejam louvados e jamais criticados. Então, quando você é de direita e o cara fala assim, não, mas você concorda com isso? Não, com isso aqui eu não concordo. Não, mas se você já concorda com A, B, C, no D você chega lá. Vamos te mostrar que é assim que funciona. Você vem na esquerda. Aí você vira pro cara e fala assim, não, eu não sou vegano, fascista. Então a esquerda é intolerante. E a esquerda tem uma certa arrogância no Brasil, que ela precisa se despir disso e buscar de volta as suas raízes e quem somos e para quem somos. O poder pelo poder corrompe tanto quanto o poder absoluto. Então a gente se perdeu como espectro ideológico e os fins justificam os meios.
Então nesse jogo, eles jogam melhor do que a gente, apesar da gente estar fazendo o mesmo jogo. Então eu acho que falta essa humildade da esquerda de buscar novos nomes, de buscar novas pessoas e deixar novos nomes crescerem. E, novamente, essa briga da minha estrelinha mais vermelha que a sua, sempre rompendo o campo de esquerda em diversas correntes diferentes, impede que a gente cresça em conjunto. A direita entendeu isso melhor que nós. Se você se coloca como um político progressista, que se você acredita em escola pública, em saúde pública, no SUS, se você acredita que o Estado ele é necessário, ele não precisa ser um Estado inchado, mas não cabe o Estado mínimo no Brasil, mas aí de repente você não concorda com a linguagem neutra. Você já não é mais bem-vindo em 90% dos centros de esquerda. Quer dizer, falta a humildade de aceitar opiniões diferentes e de relaxar nesse extremismo, porque essa ideia de que só serve o extremo, ela é uma ideia que bloqueia novos debates, novas discussões e novas ideias. Vamos ser sinceros, a última eleição o Lula não ganhou, o Bolsonaro perdeu. A rejeição ao Bolsonaro foi maior que a rejeição ao Lula. Foi exatamente o que elegeu o Bolsonaro da primeira vez. A rejeição ao sistema foi maior que a rejeição a um ser abjeto que se apresentava de uma maneira folclórica. E o Bolsonaro perde uma eleição. Nós assumimos o poder. O que nós fazemos? Sobe no salto alto imediatamente, rompe-se a comunicação com a base e passa-se a cometer os mesmos erros que levaram a esquerda a perder para o Bolsonaro. Então, assim, em curto espaço de tempo, eu espero que tenha, porque senão a ideia progressista será derrubada, como foi derrubada nos Estados Unidos pelo Trump, né, que está aí agora fazendo as loucuras que está fazendo, está chocando o mundo e os americanos, mas, mais uma vez, os democratas, não foi o Trump que ganhou uma eleição, os democratas perderam a eleição. O Trump teve o mesmo número de votos que ele teve quando ele perdeu o Joe Biden. Os democratas não foram votar, não se sentiram representados, não viram a chance de se colocar no poder como algo viável, factível e aprazível. Preferiram não ir votar e deixar eleger o Trump. A gente corre o risco de acontecer isso aqui no Brasil, se essa comunicação e se essa visão não conversar com a população. Veja, tem uma narrativa que foi apresentada ao trabalhador, onde para ele é melhor ele ser um empreendedor do que um assalariado. Que ele teria mais chances, que ele teria mais condições e mais tempo para si. Ou seja, ele teria tempo de qualidade com a sua família, coisa que a CLT hoje, com a escala que nós temos de 44 horas, não permite. Então veja, você vai receber mais dinheiro, vai pagar menos imposto e vai ter mais tempo de qualidade para viver. Quem não quer isso? O problema é que a realidade não é bem essa. Então a gente tem que trabalhar essa conscientização de para quem serve a CLT e para quem serve o CNPJ. Grandes empresas, escritórios de advocacia, a grande imprensa, usa o CNPJ para quê? Para não pagar direito trabalhista e não pagar imposto. Então todo mundo vira associado, vira freelancer e no momento a gente tem um país desindustrializado, com uma dificuldade de mão de obra qualificada, tá? É algo que os Estados Unidos já vem sofrendo absurdamente, né? Terceirizaram toda a sua parte industrial para a Ásia e hoje não tem mais mão de obra qualificada nos Estados Unidos também. E agora lá com a xenofobia procurando alguém para culpar. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Então a gente tem que apresentar para o brasileiro e para a empresa, para a indústria, condições para que a CLT seja viável. Não adianta eu exigir um salário mínimo de R$5.000 se eu não der à indústria ou ao empreendedor a chance de pagar R$5.000. E o que nós temos hoje, no atual modelo, hoje no governo federal que nós temos uma ideia de impostos altíssimos e cobrança de impostos em cima dos pequenos e isenção de impostos para os grandes. Aqui no Paraná, multinacionais têm benefícios fiscais absurdos que nenhuma empresa paranaense tem
e o governo federal vai no mesmo modelo, cobrando cada vez mais imposto dos pequenos, né, com uma fiscalização cada vez mais aguçada, graças ao dinheiro eletrônico, né, cartão, Pix, movimentação eletrônica fica fácil de você seguir, e essa mão pesada em cima do pequeno, da pequena indústria, da média indústria, do pequeno empresário, do pequeno empreiteiro, isso vai pesando. Então veja, nós queremos o trabalhismo no Brasil, queremos que as pessoas tenham direito trabalhista, férias, 13º, seguro-desemprego, FGTS, aposentadoria. Então a gente tem que criar um ambiente onde isso seja viável. Eu tenho que garantir ao trabalhador que ele tenha qualidade de vida, que ele tenha um bom salário, mas eu preciso que o governo entenda que para que isso aconteça, o empreendedor, o patrão, também tem que conseguir pagar esse salário. E eu não estou falando aqui de redução de folha, porque já tentaram isso no Brasil inúmeras vezes e não aumentou o salário, né? Então há que ter uma conversa muito séria de como se buscar esse equilíbrio. Aqui no Paraná foi vendido que a esquerda é a corrupção, que é o desvio, que é o roubo, que é o populismo exacerbado. E a imprensa do Paraná, que é praticamente um oligopólio entre algumas poucas famílias, comprou isso e vendeu isso aqui no Paraná. A realidade foi acertada para caber a esta narrativa. Então, aqui no Paraná, esse ódio à corrupção vira o ódio à esquerda, corrupta, ineficaz, ineficiente, politiqueira, de tal forma que, por vezes, cega o eleitor paranaense à corrupção da direita, aos abusos da direita, a ameaça que era aquilo tudo a uma democracia. Mas quando você consegue conversar com as pessoas, quando você consegue quebrar essa primeira barreira, essa primeira bolha, é muito fácil de você quebrar isso. Aqui no Paraná eu digo que com 2 papéis, com 15 perguntas, 20 perguntas em cada um deles, com as mesmas pessoas, com respostas de múltipla escolha, eu transformo um grupo inteiro de 100 pessoas em esquerda e um grupo inteiro de 100 pessoas em direita. Depende como eu coloco a pergunta. Se o seu filho está na escola, teve condições de levar um bom lanche, o coleguinha está passando por dificuldades, não levou o lanche, o seu filho deve A. ignorar o colega, 2. dividir o lanche, B. dividir o lanche, ou C. humilhar o colega porque está passando fome. Todo mundo vai de B. Dividir o lanche. Ninguém vê numa criança essa capacidade e ninguém induz uma criança à maldade. Você chegou no seu trabalho, na fábrica, você levou lanche, o seu colega não levou lanche. Ele devia ter se programado. Não levou porque não quis, não se organizou. O seu vizinho está passando fome, você está bem de vida, você conseguiu um emprego, você ajuda o seu vizinho. Problema dele, eu tenho que cuidar da minha família. Então veja, quando você coloca para o adulto, entra o individualismo. Quando você tira esse ranço da sociedade, essa maldade, esse sentimento de que eu fui roubado, de que eu fui perseguido, e bota numa coisa mais infantil, a empatia surge nas pessoas. É isso que a gente precisa recuperar nas pessoas. O seu vizinho não é o seu inimigo. O professor não é inimigo do policial, o policial não é inimigo do professor. E a gente consegue daí que as pessoas coloquem a mão na consciência. Agora, se você vem com o discurso 100% extremista, tanto faz o lado, eles se encontram lá em cima e são radicais e intolerantes. Com o apoio de jornalistas corajosos, que tenham coragem de enfrentar um editor, que tenham coragem de jogar num blog, que tenham coragem de fazer valer o seu juramento acima do seu interesse imediato e econômico. Só que, infelizmente, se nós tivéssemos esses jornalistas corajosos e capazes e com condições de enfrentar o sistema, aqui no Paraná nós teríamos outra barreira, chamada Ministério Público Estadual, onde as denúncias não vão para frente, onde denúncias são avocadas para gavetas mais altas e mais profundas e somem. Aqui no Paraná nós não temos mais a divisão entre os poderes, nós temos uma conurbação ou uma suruba. Há um pacto de silêncio entre os poderes?
A festa da cueca do Moro expõe o que é o pacto dos poderes aqui no Paraná. É uma conurbação onde indicações políticas e favores políticos entre membros dos três poderes tornam inviável qualquer investigação séria. Por mais que promotores sérios, juízes sérios, desembargadores sérios, funcionários públicos sérios queiram levar à frente, nós encontramos resistência numa cúpula antiga e cheia de vícios. Nós temos um esquema dentro de uma empresa mista, de economia mista, a Sanepar, empresa pública com participação privada, onde cargos comissionados e indicações de diretores são coagidos a contribuir com dinheiro próprio para se pagar um rombo de 4 milhões de reais deixado pela campanha. Nós temos uma carta do Kassab dizendo que o partido poderia assumir esta dívida, porque não fecharam as contas da campanha, de 3 milhões e poucos, onde o PSD estadual poderia assumir essa dívida para poder fechar as contas de campanha e serem aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. E temos ainda indícios de que serviços prestados à campanha do atual governador e de seu grupo político foram subsidiados por essa prática de se obrigar funcionários a fazer contribuição, ou de ter caixa 2, ou de ter dinheiro por fora, ou de terem cobrado menos do que realmente receberam em nota. Quer dizer, a nota era um valor, o recebido por fora era outro. E eu espero que o Ministério Público faça, diferente do que tem feito o Ministério Público Estadual, o seu trabalho. Virou notícia crime e hoje, dia 12 ou 13 hoje? Dia 13, entra sob sigilo, sem mais nem menos. Eu já peticionei, inclusive, para saber por que o sigilo. Nós queremos 8 partidos. A nossa ideia é fazer uma frente com 8 partidos aqui no Paraná, para nos colocarmos contra o pessoal que eu digo que é o pessoal preguiçoso, que o slogan do pessoal do governo é: vamos continuar, se está dando certo, deixa. O que está dando certo? Não, está maravilhoso, o governo tem aprovação, mas quais são os seus projetos? É continuar o que está bom. Quer dizer, não tem projeto, não tem proposta. Tem a vontade do poder pelo poder. E do outro lado temos o ex-juiz Sérgio Moro, dizendo que ele é o arauto da justiça, que ele é o enviado do Senhor e que ele vai combater a corrupção. Aí eu pergunto para os dois lados que se contrapõem a nós hoje. Projeto para a saúde, que está um caos. Fila de cirurgia, denúncias nos hospitais, com os nossos enfermeiros e técnicos sobrecarregados, terceirizações que estão sendo questionadas por nós, inclusive na justiça, com denúncias. É para manter isso que vocês querem ficar? Ou é para melhorar? Não tem resposta. E quando eu pergunto ao Sérgio Moro, a única resposta é: vou combater a corrupção. Como é que nós vamos resolver o problema da educação no estado do Paraná, que é apresentada e vendida como a melhor educação do Brasil, com os professores e nós fazendo denúncias de rodo, de que alunos são retirados das chamadas, que notas são alteradas, que crianças sem condições de seguir o ano na escola são passadas de ano, tudo isso por pedagogos, por diretores e por conselhos, indo contra a orientação dos professores só para atingir uma nota fictícia de IDEB para ficar bonito na propaganda. Qual que é a solução? É para continuar isso aí? Ou é para fazer concurso de professores, para fazer reforma de escolas, para reformar currículo? Ou é combate à corrupção? Como é que o combate à corrupção vai melhorar a qualidade do professor na sala de aula? Só o combate à corrupção não é proposta de governo. É o mínimo esperado de qualquer candidato. Não ser corrupto e não querer passar pano para corrupto. Então a gente tem esse desafio de convidar o povo paranaense a discutir conosco propostas de governo. Educação, saúde, segurança, geração de emprego e logística. Aqui no Paraná o governador fala que o estado é um canteiro de obras. A única obra do governo do estado de médio e grande porte é a ponte de Guaratuba, que foi feita sem a programação necessária dos acessos. Todas as outras obras ou são obras do pedágio, que estão sendo inauguradas sem sequer começar, ou são obras do governo federal. Então nós temos um problema de logística enorme no Paraná, onde o nosso porto já está com a sua capacidade quase que exaurida, o acesso ao porto está quase que impeditivo para as nossas indústrias e para o pessoal do nosso agro exportar, e nós não temos sequer
uma ferrovia que funcione, pois ela está privatizada e, infelizmente, o governo federal e o governo estadual continuam querendo caminhar nesse caminho sem aumentar a malha ferroviária, sem desatar o nó que nós temos de logística aqui no Paraná hoje. Hoje eu vejo, por falta de proposta e falta de condições de debate, a reeleição do Lula. Eu não vejo no Tarcísio alguém com capacidade de gerar um debate, de apresentar uma proposta diferenciada. Entre o Tarcísio e o Lula, por mais que a gente coloque que a Faria Lima quer o Tarcísio, o Haddad faz a mesma política hoje que fazia lá atrás, com alguns ajustes, o Paulo Guedes. O mercado gosta de estabilidade. Não vejo o mercado investindo no Tarcísio, como alguns blogs gostam de colocar. Então o Tarcísio é um candidato que se colocava como centro-direita e andou dando umas pisadas para a extrema-direita, o que lhe custou apoio, lhe custou voto, lhe custou credibilidade, e não vejo o mercado fazendo uma grande diferenciação entre Tarcísio e Haddad. Não vejo que o mercado vai investir assim num candidato. Não vejo ele como o candidato da Faria Lima, né? Até porque a gente sabe muito bem quem é o candidato do Itaú e do Bradesco, né? Que são os maiores jogadores do mercado hoje. Já Flávio Bolsonaro e esses personagens que surgem, eles surgem apenas para colocar preço. Preço em partido, preço em termos de televisão, preço em apoio. Nós temos no Paraná, na minha opinião, e eu conheço muito bem a polícia de dentro, somos uma das melhores polícias do Brasil. O problema no Paraná e o problema em qualquer estado do Brasil é a polícia é mal paga, trabalha demais, é sobrecarregada e não tem apoio. Então nós temos um policial trabalhando 7 dias por semana, fazendo escalas extras. Quando ele não está de serviço, ele está tentando fazer bico porque o salário está atrasado, defasado em relação ao que ele deveria estar ganhando, como todos os funcionários públicos estaduais. E nós temos a narrativa, que eu coloquei no começo, que eu sou contra, que é que a esquerda tenta demonizar a polícia. Então o policial, quando ele chega no bairro, na comunidade, ele vai para lá já com aquele pensamento, serei mal recebido. A comunidade, quando vê o policial chegando, já olha aquele policial e fala, serei maltratado. O que a gente esquece é que esse policial, muitas vezes, nasceu naquela comunidade. Estudou nas mesmas escolas públicas, a mãe dele é professora pública, o pai dele foi funcionário público, foi caminhoneiro, foi motorista de ônibus. Ele vem do mesmo tecido social que aquela comunidade que vê ele como inimigo. Então o que a gente precisa? Sim, profissionalização, melhores salários, melhores condições e um melhor apoio. Porque veja, a direita coloca o policial e apresenta ele como o herói da direita. Mas quando aquele policial é envolvido num acidente, ele tem que pagar a viatura. Quando aquele policial é envolvido num tiroteio e traz alguém a óbito num enfrentamento, ele não tem apoio psicológico. Quando aquele policial está extremamente cansado, estressado e sendo sugado pelo sistema, o seu salário não é corrigido, mas do coronel é. Então, o soldado, o cabo, o sargento, o subtenente apanham de todos os lados. O coronel, que tem acesso ao jantar com o governador, aos vinhos caros, frequentam a mesma praia, o mesmo prédio de 4, 5 suítes, esse tem o seu salário garantido, esse tem apoio, esse tem portas abertas, esse tem voz. A maioria dos policiais que coloca a vida em risco todo dia, ele é ignorado. Isso na polícia militar. Pula para a polícia civil. Mesma coisa com a gente. O agente que está lá fazendo investigação, que está lá mexendo com um preso, que é desvio de função, que está lá cuidando de delegacia, está lá sofrendo abuso 24 horas por dia, ele é esquecido. O delegado ganha bem. O delegado ganha aposentadoria, o coronel ganha aposentadoria, o soldado ganha PAD, o agente ganha PAD. Então, a gente trata a polícia como se ela fosse inimiga, eles apanham dos dois lados. Mas um lado, pelo menos, exalta eles no dia 7 de setembro. Então, novamente, caímos no pertencimento. E o que eu digo, o policial vem do mesmo tecido social. Vem da mesma comunidade que hoje o rejeita. Então, é uma falta de comunicação. Aqui na Assembleia Legislativa do Paraná, todos os projetos que beneficiaram os praças ou foram assinados, coassinados por mim, ou teve meu voto a favor. Todos aqueles deputados que se dizem de direita, pró-polícia,
votaram contra os policiais militares, contra os praças, contra os sargentos, contra os agentes, contra o DEPEN. Então, o que tem aí é uma venda de discurso. Ah, o pessoal da direita nos protege, o pessoal da esquerda não gosta da gente. E aqui no Paraná nós mostramos o contrário. Se você for ver as votações, projetos em defesa do policial, a maioria são nossos. Se você perguntar para os policiais, para os antigões, como eles são chamados, o pessoal da RR, qual foi o melhor governador para os praças, foi o Roberto Requião. Foi ele que congelou os salários dos oficiais e aumentou o salário dos praças. Foi ele que fez um projeto que inclusive foi derrubado por governos de direita, onde o praça poderia chegar ao oficial. Nós demos ao praça a chance do crescimento. A direita tirou essa chance. Os 25 anos de aposentadoria especial, foi a direita que roubou da polícia. Quem não aumenta o salário do policial, que aqui no Paraná chega a quase 60% de defasagem do praça, do soldado, são os últimos 2 governos ditos de direita. Então eu acho engraçado querer vender isso, de que a direita e o policial é de direita. Não, o policial ele é contra bandido, até por uma questão de convivência e vivência. E essa realidade que a gente precisa quebrar, de que há uma inimizade entre população e polícia. Um depende do outro, um convive com o outro. Então a gente precisa entender esse discurso. O que precisa para melhorar a polícia? Salário e condição. Quem comanda a polícia militar é o governador de cada estado. Então, em teoria, a falta de segurança pública é culpa do governador, não do governo federal. Contratar mais polícias, colocar mais viaturas, isso tudo é tratar a hemorragia com band-aid. Se quer acabar com a violência, introduz educação, introduz esperança, introduz emprego, introduz conhecimento de classe e luta social para todos. No Brasil, o que falta hoje é, por parte da população adulta e dos jovens adultos, essa capacidade de empatia, de se colocar no lugar do outro. Então, a violência só acaba quando há esperança. Você não pode chegar para um menino de favela e falar para ele assim, olha, você vai morrer aqui. A única chance de você ter o tênis que você viu na novela, o carro que você viu na novela, o tênis que você viu na novela, é virando bandido. Porque se você trabalhar como seu pai trabalhou, você não vai sair daqui. Se você trabalhar como seu pai trabalhou, você vai morrer com 60 anos de idade, sem atendimento, no mesmo lugar que você nasceu. Então o Brasil cria, por falta de educação e por falta de condições, praticamente uma casta, como nós tínhamos na Índia. Você nasce aqui, você morre aqui, você não tem chance de subir. Então, por que o cara vai estudar? Por que o cara vai se dedicar? Por que o cara vai se não vai dar certo? Então a gente tem que devolver a esperança. Se a gente devolver a esperança à população, a gente combate a violência. Agora, a violência, ela vem de jornal. Então ela é explorada politicamente, ela é explorada midiaticamente, porque vende. A população gosta de assistir aqueles programas policiais praticamente dantescos. Aquilo gera entretenimento. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Suécia, onde quer que seja. Então, essa realidade de violência, ela é nos vendida como a única realidade. E, por vezes, você pode sair aqui em Curitiba e não ver violência. Ou você pode sair e sofrer um assalto. Então, assim, só que se você perguntar, só tem violência. Se você perguntar no Rio de Janeiro, só tem violência. Não tem praia bonita, não tem paisagem, não tem gente boa, não tem roda de samba, não tem cultura, não tem vida, só tem violência. E não é assim. Você pode ir ao Rio sem ser assaltado e voltar feliz da vida. Agora, tem que vender esperança. Então, a pauta violência, ela é explorada midiaticamente e politicamente, porque afeta as pessoas. O oposto, por exemplo, da pauta de saúde. A pessoa só sente falta da saúde pública quando ela precisa da saúde pública. Então, tá tudo bem na saúde pública, até ela bater numa UPA, numa UPS, não ter médico, não ter remédio, ou não ter um exame para determinar se é câncer ou não. Aí ela sente, mas ela pode passar uma vida inteira sem precisar. Então, a violência é no dia a dia, o cara se sente afetado no dia a dia. Ele vê no jornal do meio-dia, ele vê no jornal da manhã, ele fica preocupado quando o filho sai para a escola, quando a mulher vai sair de noite para pegar as crianças, quando o marido está voltando do trabalho. Isso está sempre ali no nosso subconsciente. Então isso vende e essa pauta, infelizmente, ela é explorada. Mas a pauta de geração de emprego não é explorada. A pauta da saúde só é explorada quando temos uma tragédia. A pauta de defesa climática e de meio ambiente só aparece quando há uma tragédia. Não vende. Então
sim, a segurança pública será muito utilizada e de forma muito canalha por parte de governadores. E imposto. Veja, os governadores do Paraná, do Goiás, de Santa Catarina, todos eles subiram o ICMS. Subindo o ICMS sobe tudo, imposto de circulação de mercadoria e serviço. Gasolina, arroz, feijão, sobe tudo. E fazem isso com a certeza e a impunidade de que a imprensa não irá explicar que quem subiu o imposto foi o governador. Mas a hora que você pagar mais na gasolina, você vai culpar o Lula. O Maduro, a Venezuela, o governo federal e o diabo a quatro. Mas quem subiu o preço da gasolina no início desse ano foram os governadores de direita. Num discurso canalha, sabendo que eles teriam o silêncio da imprensa e a ignorância da população de como funciona o sistema. A Ambev no Paraná tem subsídios e isenções absurdas. Ela trocou de fábrica, ela diminuiu o número de empregos gerados, diretos, ela não paga imposto, ela tem uma capacidade de distribuição enorme, a Coca-Cola também, uma capacidade de logística que dilui o custo e torna quase que impossível para uma pequena fábrica de sucos, refrigerantes, água, cerveja, competir com eles. Então é criminoso que uma multinacional que não precisa de ajuda tenha ajuda quando uma empresa paranaense, uma indústria paranaense não tem. Os pequenos têm que ter mais incentivos que os grandes. Ponto. Não posso dar um incentivo para uma multinacional que não seja igual ou tenha equivalente maior para uma indústria paranaense. É um absurdo o que fazemos aqui para financiadores de campanha. Pequenos comércios, pequenas micro e médias empresas, historicamente no Brasil, são responsáveis por 90% dos empregos de carteira assinada. Aqui no Paraná, historicamente, pequenas e micros, até 2% da arrecadação de ICMS apenas, 80% dos empregos de carteira assinada. Se nós zerássemos 100% o imposto para essas empresas, nós estaríamos incentivando a economia. Eu quero focar no que a gente tem em comum. Então, eu acredito que o homem nasce bom, ele é corrompido pela sociedade. Então vamos focar no que a gente tem de comum. Qual é a ideia que eu acredito que o povo paranaense tem? Um Paraná justo, um Paraná que gera emprego, um Paraná que dê oportunidades, um Paraná onde ninguém passe fome. Então eu quero conversar com os paranaenses e falar assim, olha, um programa de tarifa social de água e luz não é um programa populista, é um programa de investimento. Porque quando você tem uma criança que tem uma casa para ir, depois de um dia de escola, nessa casa ela tem um chuveiro quente, uma geladeira para ter comida e luz para estudar de noite, ele vai terminar essa fase da vida dele um cidadão melhor. Ele vai ter uma chance melhor na sociedade. E quando você tem água, luz e teto, por incrível que pareça, uma economia enorme para o Estado, lá na ponta, na saúde, porque o maior gasto do SUS hoje, até hoje, são viroses, dor de barriga e vômito. Por quê? Falta de água encanada, falta de esgoto e falta de comida bem guardada. Então, quando você consegue falar para o cara, olha, um programa social não é populismo, é investimento no futuro, as pessoas conseguem entender isso. Quando você vende só os bolsas, os assistencialismos, e que para pagar a bolsa você vai ter que aumentar o imposto da classe média, porque os políticos hoje não têm coragem de cobrar impostos dos muito ricos, você cria uma inimizade entre a classe média e quem precisa de ajuda. E daqui a pouco quem vai estar precisando de ajuda é a classe média, porque daí nós vamos virar a Argentina, é o peronismo, onde esse populismo desregrado para manter-se no poder, como única proposta, cava um buraco. Então quando eu quero falar assim, ó, vamos conversar em cima do que a gente quer mais estrada, a gente quer mais indústria, a gente quer mais emprego, a gente quer mais salário, a gente quer mais tempo, como é que a gente chega nesse denominador comum de uma vida mais justa? E aí que você pega as pessoas, porque se você entra nesse discurso de ódio que eles buscam e só alimenta a eles, você não consegue conversar com o cidadão comum. E o cidadão comum não vai ter nem vontade de votar. Vou dizer para você, é exaustivo você estar num parlamento de 54 deputados, onde eu garanto para você que mais de 50% não sabe ler um orçamento. Onde parte desses deputados faz projetos de leis pensando justamente no like do Instagram e não na legalidade e na capacidade desse projeto acontecer. Então esse jogo para a plateia realmente desgasta muita energia, toma muito tempo e situações reais que poderiam mudar a vida das pessoas são deixadas de lado.
Os deputados aqui estão mais preocupados em conseguir 100 mil, 150 mil para mandar pintar uma escola do que reformar o currículo educacional do Paraná e fazer concurso para novos professores. Estão mais preocupados em sair na foto entregando uma Dodge Ram que teria comprado 10 viaturas policiais do que em cuidar da situação dos policiais militares e praças no Paraná. Então é um imediatismo é tão raso, é tão frágil que nos assusta. Mas isso é um reflexo da população que exige, de certa forma, esse circo. Então a população precisa entender mais de política, gostar mais de política, para entender que isso é só circo.